Agora nós vamos retomar um pouco a questão da avaliação da eficiência empírica do modelo da paridade poder de compra. Algumas estimativas sugerem que não necessariamente esse modelo, da forma como foi concebido, se adere bem aos dados. Lembre-se lá daqueles gráficos que nós tínhamos mostrado anteriormente. Alguns até sugerem que talvez a teoria esteja mal explicada. O fato é que se observa que os preços das cestas, considerando bens idênticos, quando eles são convertidos por uma única moeda, às vezes há diferenças importantes, né, no preço medido em dólares, por exemplo, da mesma cesta de bens nos Estados Unidos e na Índia, nos Estados Unidos e na China, né. Por outro lado, quando nós olhamos o comportamento e a evolução das taxas de câmbio, os diferenciais de inflação ajudam, né, a explicar esse comportamento, particularmente para horizontes de tempo maiores. Então vamos olhar um pouquinho o que pode estar por trás dessas diferenças. Esse gráfico é muito parecido com vários dos gráficos que nós vimos, particularmente com o material do Pilbeam. Por um lado, mostra-se a evolução lá entre 1964 e 2000, a partir daí não existe mais o marco alemão, e sim o euro, entre a cotação do dólar e do marco alemão, né? Então no eixo vertical nós vemos quantos centavos de dólar para comprar um marco alemão, e vemos também a razão entre os preços dos Estados Unidos e o preço da Alemanha. Em tese, por esse fundamento, olhando a paridade de poder de compra como um modelo monetarista, né, ambas as curvas deviam estar na mesma direção e no mesmo sentido. E isso não acontece. Tem momentos em que a taxa de câmbio entre o dólar e o marco alemão, né, se afastam substantivamente em nível dos fundamentos de preço. Quer dizer, a taxa vai no sentido correto. Há uma depreciação do dólar frente ao marco, porque a inflação dos Estados Unidos está maior do que a inflação na Alemanha. Por outro lado, há momentos, por exemplo, entre o final dos anos 70 e metade dos anos 80, em que a inflação dos Estados Unidos segue crescendo mais do que a inflação da Alemanha, mas o dólar está ganhando valor frente ao marco. Lá na segunda metade dos anos 90 até o começo dos anos 2000 tem outro movimento bastante prolongado neste mesmo sentido. Então há diferenças no nível e no sentido. A revista The Economist desenvolveu lá em 86, muitos de vocês devem conhecer, o índice Big Mac, porque ele trabalha, ao invés de pegar os índices de preço, eles pegam um produto supostamente homogêneo, que o Big Mac é igual em todos os lugares do mundo, a sua receita é a mesma, com os bens, com as matérias-primas produzidas normalmente no local, e usa isso de proxy para comparar a taxa de câmbio implícita pelo índice Big Mac à taxa observada no mercado. O que é a taxa implícita pelo índice Big Mac? A explicação está ali. Vamos pegar o exemplo do Brasil em janeiro de 2020, que é o último dado disponível quando nós procuramos organizar esse material para vocês. Então lá em janeiro de 2020, o sanduíche Big Mac custava R$19,90 de real no Brasil e nos Estados Unidos $5,67 de dólar. Ora, o P é o índice do preço do Big Mac no Brasil e o P estrela, a referência ao dólar, é o preço do Big Mac nos Estados Unidos. P sobre P estrela, nós estamos tratando aqui da lei do preço único, mas seria uma generalização. Se o índice Big Mac fosse uma proxy por conjunto dos preços de uma economia, a taxa de câmbio seria 13,51, pelo fundamento da paridade de poder de compra no momento do tempo. Só que a taxa observada no mercado era de $4,14. Como essa taxa é superior à taxa implícita, subentende-se por esse índice que o real estaria subdesvalorizado com respeito ao fundamento, do índice Big Mac, que por sua vez é o fundamento da paridade de poder de compra. Ali localiza a moeda brasileira, o gráfico de cima, em janeiro de 2020, na sua situação. Vamos notar aqui na faixa das moedas que estão desvalorizadas. À direita está ali o dólar e à direita do dólar sobrevalorizados e à esquerda desvalorizadas. O gráfico de baixo mostra a evolução ao longo do tempo. Então, no período recente,
né, o dado mais recente de janeiro de 2020, o real está subvalorizado, que são a parte vermelha, e a parte de cima azul com os períodos em que está sobrevalorizado. Esse gráfico vai de 2000 até 2020. Notem que aquele mesmo exercício que eu tinha feito, pegando o real e atualizando pela inflação, pela diferença de inflação acumulada entre o Brasil e os Estados Unidos, dá um número parecido com o índice Big Mac. Se nós fôssemos para janeiro de 2020, a nossa cotação seria 13,40, né, ao passo que são cerca de 13,50 ali no índice Big Mac. E apresentaria também uma sobredesvalorização num patamar muito parecido com o índice Big Mac. Até porque nós estamos trabalhando com um modelo que se aproxima, né? Eu calculei comparando os índices de preço e eles somente com o Big Mac. Por que há, portanto, diferenças entre os dados e o modelo? A começar que o modelo foi elaborado com base na hipótese de concorrência perfeita, que nós não observamos na realidade. Então, na realidade, nós temos barreiras ao comércio, nós temos um conjunto de serviços que não são comercializáveis e não são sujeitos a arbitragem, né? Então eu não importo cortes de cabelo, eu não importo o aluguel de uma sala comercial, né, em determinada região, eu não importo serviços de saneamento, de oferta de água, né? Muitos serviços de uma economia não são passíveis de importação. Então esse é um primeiro problema. Os dados da realidade não são os dados do modelo concorrencial, né? Eu tenho políticas protecionistas, eu tenho empresas que adotam estratégias de precificação distintas, adotam para o mesmo produto os preços em dólares são diferentes num mercado e em outro mercado. Isso tem a ver com o fato de que os consumidores não são iguais, então a hipótese do consumo homotético, das preferências homotéticas não existe no mundo real, né? Então, um determinado automóvel pode ser vendido mais caro em dólares no mercado porque a curva de demanda é menos elástica frente à variação de preços com respeito ao outro mercado, porque aquele consumidor atribui um valor ao design ou à eficiência daquele carro, diferentemente de consumidores em outros mercados. Talvez o mercado automobilístico tenha mais concorrência no mercado do que em outro. O fato é que essas restrições ao que é o modelo de livre concorrência, a estratégia de precificação das empresas, que não operam em concorrência perfeita, mas em condições monopolísticas, se manifesta. E, por outro lado, nós temos diferenças na mensuração dos níveis de preços que refletem diferenças nos padrões de consumo e refletem outros efeitos que nós vamos estar vendo na sequência. Esses desvios são muito importantes, né? Particularmente no curto prazo, os desvios entre a paridade e poder de compra são intensos, né? Ainda que no longo prazo eles possam ser um pouco menores, que é exatamente, né, o que nós tínhamos visto nas figuras anteriores. Então aqui é só para reforçar e registrar esse exemplo, e o manual, né, e os manuais trazem gráficos e análises mostrando essas diferenças, vocês podem consultar. Esse gráfico retrata aquilo que nós conhecemos na literatura como o efeito Balassa-Samuelson, em homenagem aos dois economistas que pensaram sobre esse tema. O que nós estamos observando aqui? Cada pontinho é um país, lá em 92, em que eu estou cruzando o nível de renda per capita, então quanto mais para a direita, né, maior é a renda per capita, e no eixo vertical, o índice de preço comparativamente aos Estados Unidos. Então eu pego lá a cesta de bens e serviços de um país qualquer em dólares e comparo com a cesta dos Estados Unidos. Quando é 100, é porque é o mesmo valor da cesta dos Estados Unidos. Quando é menos do que 100, é porque em dólares o valor é menor. Quando é acima de 100, é porque em dólares o valor é maior. O que nós observamos, portanto? Né? Há uma correlação forte entre essas duas variáveis, indicando o quê? Indicando que países mais pobres, países com uma renda menor, são mais baratos em dólares, né? E países mais ricos são mais caros em dólares, inclusive mais caros do que nos Estados Unidos. Essa evidência ela nos sugere que os diferenciais de produtividade, na medida que as economias vão ficando mais ricas e a sua produtividade cresce, elas fazem com que elas não se transmitem equilibradamente entre os diversos países.
o fato de haver diferenças de produtividade, particularmente entre os setores de bens não comercializáveis, e o fato de que a produtividade nos setores não comercializáveis e não sujeitos à arbitragem não é tão diferente assim. Então, um corte de cabelo na Índia, né, não demora muito mais para ser feito do que um corte de cabelo nos Estados Unidos. Mas a produtividade da indústria americana é maior do que a produtividade da indústria indiana. Os salários são determinados pela produtividade, há uma relação entre essas duas coisas. E a produtividade subindo mais rapidamente e num nível maior nos Estados Unidos faz com que os salários em média nos Estados Unidos sejam maiores também. E os salários no setor tradable afetam os salários nos setores não tradables. Ao passo que eu não vou conseguir importar cortes de cabelo da Índia para reduzir o valor do corte de cabelo nos Estados Unidos. Então depois vocês vão poder olhar nos diversos manuais a formalização desse modelo. Eu estou passando uma intuição aqui, mas há diferenças entre a produtividade de tradables e não tradables, né, maiores para os países de renda maior do que para os países de renda menor. Exatamente em função dessas diferenças, e essa citação aqui eu peguei da Wikipedia, mas está bem feita, né? Nem tudo que está na Wikipedia não é confiável, eu peguei por uma facilitação, porque existe um projeto chamado Penor Table, que atualmente está sendo sediado pela Universidade de Groningen, na Holanda, mas que cria bases de informações macroeconômicas com preços internacionais padronizados em paridade de poder de compra. Eu posso comparar melhor. Para comparar preços internacionalmente é muito melhor comparar com base exatamente em medidas equivalentes e que corrijam essas distorções. Corrijam o fato de que alguns preços, né, por exemplo, preços de serviços, principalmente, como o corte de cabelo que eu falei para vocês, ficam muito menores em dólares nos países de menor renda do que nos países de maior renda. Isso é o que se chama de Penn Effect ou Balassa-Samuelson Effect, né, que mostra que na medida que os países vão ficando mais ricos, a sua produtividade cresce, particularmente, né, no setor industrial ou nas atividades que são passíveis de efeito, né, de arbitragem via concorrência internacional. Isso eleva os salários, que eleva os preços, inclusive dos setores de serviços não comercializáveis. E isso cria diferenciais de preços em dólares. Então, países com menor produtividade média, como nós vimos no gráfico anterior, têm preços em dólares, especialmente de serviços, isso aparece no índice geral de preços, menores. Se vocês forem estudar isso com maior profundidade, vão ver que não somente a Penor Table, mas o Banco Mundial, o FMI, mostram dados em dólares de mercado e em paridade de poder de compra. Que é o que nós estamos observando aqui, né? Nós estamos comparando as 20 maiores economias do mundo em área, população, PIB, PPP é Purchasing Power Parity, paridade de poder de compra, e Current é o PIB em valores correntes, ou seja, eu pego a moeda doméstica, né, yuan renminbi na China e converto em dólares a paridade cambial existente. Esses dados são dados mais recentes lá do FMI, da base de dados do World Economic Outlook. Então vamos nos fixar nos gráficos de baixo. Peguem o caso da Índia. Então, em paridade de poder de compra, o PIB indiano é mais de 11 trilhões de dólares. Em valores de mercado, é cerca de 3 trilhões de dólares, ou seja, o PIB com valores corrigidos por esse Penn Effect, pelo Balassa-Samuelson Effect, é quase 4 vezes maior. É mais ou menos assim, para a gente simplificar. É como se eu fosse medir o PIB da Índia, não na moeda indiana convertida para dólares, mas a preços em dólares médios internacionais. Então, digamos assim, o corte de cabelo na Índia em dólares custa, vamos supor, 50 centavos. Agora eu vou recalcular o PIB da Índia, considerando o corte de cabelo, não 50 centavos de dólares, mas um preço médio internacional em dólares, mas uma média ponderada, e portanto os países ricos têm um peso maior, digamos, 15 dólares o corte de cabelo. Isso vai fazer com que o PIB da Índia fique muito maior. Então vocês vão observar essa diferença entre as medidas em paridade de poder de compra e em dólares correntes.